Desenhar não é a mesma coisa que usar uma câmera. Dito isso, tem muitas vantagens em pensar o seu desenho como se fosse uma câmera. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou Rafa Pinheiro e falo com vocês aqui sobre arte, criatividade, desenho, quadrinhos, processo criativo. Em resumo, eu tento fazer esse espaço aqui ser interessante para a gente pensar a arte juntos. E pensando em arte, é inevitável a gente não pensar em cinema, porque é uma das artes que, vamos lá, deu certo comercialmente falando, porque dá dinheiro diferente das outras artes, inclusive. E não só por conta disso, mas também por conta disso, a gente acaba se apropriando de muito vocabulário, de muitas coisas que se usa no cinema para outras artes, para outras mídias. E especialmente quando a gente está falando de composição, porque quando a gente fala de composição, o que é composição? É a gente pensar o ambiente desenhado, é pensar a relação entre os objetos que estão ali. E isso pode ser feito através de uma câmera, através de uma lente, porque no cinema você compõe colocando a câmera numa posição específica, e as composições de cinema são composições em movimento, composições dinâmicas, então não é só a câmera parada, às vezes é a câmera que está indo para o lado ou indo para cima. Então, composição no cinema é algo muito relevante, é algo que é muito pensado, muito estudado, e as outras formas de arte acabam se apropriando um pouquinho desse vocabulário do cinema para falar de composição. Ou seja, a gente usa o termo câmera para desenho muitas vezes, o que é objetivamente errado, não faz sentido, porque o desenho é muito mais, não vou dizer complexo, mas assim, tem mais possibilidade do que uma câmera, porque a câmera você pode no máximo trocar a lente e mexer ela, é o que dá para fazer e que já é muita coisa, tá? É bastante coisa. Mas o desenho você consegue esconder coisas, tirar coisas, dobrar o espaço, colocar uma parede invisível, você consegue fazer muito mais coisas, muito mais possibilidades com o desenho do que a câmera, porque a câmera, mal ou bem, ela está restrita ao ambiente físico, né? Ela está mostrando o que está ali, mesmo que exista uma lente artística, né? Um viés artístico, ela não tem como mostrar uma coisa que não está lá. Mas o desenho pode, por exemplo, colocar um primeiríssimo plano em silhueta, meio que chapado, sem profundidade nenhuma, e desenhar o desenho de fato em profundidade na parte de trás. Então a gente pode explorar de forma mais versátil o que o desenho pode fazer. E ainda assim a gente usa o vocabulário de câmera, a gente fala sobre mexe a câmera, usa a câmera, bota a câmera na posição tal. E isso parece errado à primeira vista, e assim, objetivamente, como eu falei, é errado, mas é muito útil, porque o movimento de câmera é um negócio que as pessoas entendem. São nomenclaturas que foram criadas para que as pessoas num set de cinema, que não são poucas pessoas, consigam conversar e se entender. Então se o diretor fala, cinegrafista, eu preciso que você faça um dolly para a esquerda, e o cara vai entender o que tem que fazer. Se o diretor de fotografia fala assim, não, eu preciso que essa cena seja um pouquinho mais plongé, as pessoas que estão trabalhando no filme vão entender. Então a gente usa esse vocabulário para o desenho, para a ilustração, para o quadrinho. Vamos lá, apesar de estar errado, faz muito sentido e eu uso o tempo todo e eu acho que você deveria usar também. Porque muitas vezes é difícil imaginar o espaço da sua história, do seu quadrinho, da sua imagem, da sua ilustração. E especialmente porque as pessoas no Brasil, particularmente, não estudam desenho de cenário, não estudam como compor imagens, como desenhar perspectiva direito. Às vezes, no máximo, estudam perspectiva, como se fosse a mesma coisa que fazer cenário, e não é. Perspectiva é uma ferramenta para desenhar cenário. Mas como as pessoas não têm muita noção, muito vocabulário para falar de cenário, para falar de arquitetura, muitas vezes acabam usando o vocabulário do cinema e, de novo, faz muito sentido. E aqui um pequeno parênteses, porque no INCO a gente tem um curso de cenários que abre todo semestre, comigo, inclusive, que além de ser artista, quadrinista e tudo isso, eu sou arquiteto. Então pode ser interessante caso você queira melhorar o seu cenário. Mas enfim, voltando pro nosso vídeo. Eu tenho aqui uma ilustração que eu fiz, inclusive faça uma ilustração das coisas que vocês querem aprender, já falei isso em outros vídeos, né? Desenhe o que você está estudando, porque desenhar vai colocar ele tatuado no seu cérebro. Então eu desenhei algumas posições aqui que uma câmera pode ter, pode fazer, pode se movimentar, né? E os nomes são em inglês, não só porque a gente se apropria do vocabulário do cinema, mas do vocabulário do cinema americano. Então, os nomes são em inglês, não tem tradução necessariamente, né? A gente tem que usar tradução, mas as pessoas entendem muito a nomenclatura em inglês. Então a gente pode fazer o seguinte, como a nossa câmera, eu vou pegar aqui o meu livro, Como Funciona a Ficção, um excelente livro, inclusive, para ser minha câmera, olha só. Então ela está olhando para vocês aí. Se eu pego e mexo a câmera nesse sentido, né, ela vai para frente e para trás, a gente chama isso de dolly. Então andar em dolly, né, fazer dolly é você ir para frente e para trás, né, você andar com a câmera. Se você faz truck, você anda lateralmente, né, é um movimento contrário ali, você anda lateralmente de um lado para o outro. Quando você faz tilt, você roda no eixo dela, então você olha para cima ou para baixo. É o que a gente usa para fazer plongé, contra-plongé, né? E essas câmeras, de novo usando câmera aí, num quadrinho, por exemplo, numa cena de estabelecimento, ou colocando um olho de pássaro, ou uma visão de formiga. Então, tilt é muito útil para quadrinho, para dar drama. A gente pode também usar o pedestal,
que é um movimento que ela sobe e desce dessa forma. A gente pode pensar em pan, que é quando ela gira nesse sentido aqui, então ela olha de um lado para o outro, que é diferente do truck, porque o truck você anda assim, olhando reto. O pan você faz assim. E vamos conversar, o pan é muito mais interessante, porque você mostra coisas diferentes, enquanto o truck você acaba mostrando um pouco da mesma coisa, só que de outro ângulo, e no quadrinho não é muito útil e na ilustração também não. E o roll, que é quando você roda ela nesse sentido aqui, que é o que a gente usa para fazer o famoso plano holandês, que é quando você pega o seu horizonte e entorta o seu horizonte. Isso dá drama, dá desconforto, é uma situação tensa que pode ser usada para tensão, violência ou especialmente para induzir um estado alterado de mente. Então as pessoas estão drogadas, as pessoas estão bêbadas. É o tipo de ângulo que serve para a gente mostrar essa situação. E vale lembrar que a gente está falando aqui de movimento de câmera, como se as câmeras da ilustração ou do quadrinho se movimentassem. E elas não se movimentam, porque afinal de contas o desenho é estático. Mas a gente está estudando uma cena, a gente está decupando uma página de quadrinho, a gente pode ter feito um desenho e pensar, bom, esse ângulo não ficou bom, se eu fizer um dolly, vai melhorar. Ou então eu tô nessa posição aqui, e se o editor fala, não, isso aqui não tá legal, não, faz um pan pra direita, e aí você, entendi. Então não é para pensar necessariamente nos movimentos de câmera como, de fato, um movimento na sua história, mas muitas vezes é só pensar em como você vai alterar o ângulo que está sendo escolhido naquela hora, entendeu? Esses não são os únicos movimentos possíveis de câmera, mas são movimentos que funcionam e que são práticos pra gente. Os outros são meio específicos do cinema, não vale a pena a gente entrar agora. Mas o importante desse vídeo, na verdade, é o seguinte: usem a transmídia, usem recursos de outros formatos para fazer a sua arte. Se você faz música, nada te impede de ter um pouco de arquitetura. Se você faz escultura, nada te impede de entender um pouco sobre dança, sabe? Porque essas artes, as formas de fazer arte, elas têm pontos de contato, elas têm lugares onde elas se encontram. Música e arquitetura, por exemplo, as duas têm ritmo, e é muito importante entender ritmo nas duas. E cinema e quadrinhos, por exemplo, tem essa questão da composição, que é essencial para os dois, e que você pode aprender muito sobre um estudando o outro. Eu vejo a galera falando que não, eu gosto de quadrinhos, eu faço quadrinhos, então eu só consumo quadrinhos, e não consumo literatura, por exemplo, como se fosse uma parada errada consumir literatura. Não, leiam livros, vejam filmes, joguem jogos. É importante você ter essa pluralidade de consumo, de qualidade de conteúdo, né, de arte, para você ter mais vocabulário visual, vocabulário artístico, para produzir seu próprio conteúdo, sua própria arte. E aqui eu estou usando conteúdo e arte como se fosse a mesma coisa, mas não são, tá? Depois eu posso fazer um vídeo descrevendo as duas coisas, são coisas bem diferentes, mas as duas coisas funcionam nesse sentido aqui, conteúdo e arte. Até porque definir arte é toda uma situação aí que eu não vou nem entrar nessa seara, porque eu acho que não vale a pena. E não só ângulos de câmera, mas também planos de enquadramento, uma coisa que a gente também roubou do cinema e que é super útil para ilustração, para desenho, para quadrinhos particularmente, porque a gente tem que enquadrar nossos quadros, né, de alguma maneira. Então você associar essa questão das câmeras do cinema, né, dolly, pan, tilt, tudo isso, com plano de enquadramento, então close, super close, plongé, contra plongé, plano médio, plano americano, você juntando as duas coisas, você consegue ter um vocabulário muito completo para falar sobre ilustração, para falar sobre desenho, para falar sobre quadrinhos. E se você não faz quadrinho, ou não desenha, ou não ilustra, primeiro, pode começar agora, e segundo, você pode só usar ele para interpretar e entender arte, né? Você não precisa fazer arte para querer aprender e entender arte melhor. Então você pode ir num museu, por exemplo, e ver, nossa, que interessante aqui, nessa pintura ele usou um contra-plongé, né? Além de ser legal para você interpretar a arte melhor, você vai tirar uma onda com seus amigos e poder dizer que entende planos de composição e planos de enquadramento. Na verdade, falando de plano de enquadramento, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou botar o link em algum lugar aqui, que é bem completinho, com uma lista dos planos de enquadramento e como usar esses planos para fazer quadrinho, ilustração e desenho também. É um vídeo antigo, então vocês me perdoem a qualidade aí, mas o conteúdo está relevante e atual, como sempre. Outro jeito de você praticar, entender composição, praticar ângulos de câmera, praticar plano de enquadramento é desenhando, e desenhando muito rápido, né? Ao invés de ficar um tempão numa ilustração enorme que você vai gastar horas e dias fazendo e vai testar um enquadramento ou um tipo de câmera, você pode fazer vários desenhos curtos, vários estudos que vão te ajudar a entender essas várias versões, como é que você mexe a câmera para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Inclusive lá no site do Inco tem um link para uma aula minha gratuita explicando como aprender a desenhar em 10 minutos, né? Fazer desenhos rápidos, desenhos curtos, desenhos direto na caneta, que vão te ajudar a fazer esse tipo de exercício. Entrem lá, porque eu tô bem orgulhoso desse conteúdo. Então na próxima vez que alguém disser para você que, não, mas você não pode pensar em câmera porque quadrinho não tem câmera, beleza, tá certo, porém é muito útil e funciona, e às vezes a gente tem que ser um pouco pragmático, porque ser purista atrapalha um pouquinho de fazer as coisas acontecerem. É isso, beijo no cérebro e até a internet. Valeu!